Aqueles que tiverem a sua Bíblia física poderão abri-la, e se você tiver o seu app de Bíblia, poderá também abrir. Nós vamos ler parte do Salmo 105, um salmo importante para nós entendermos o que Deus nos fala nessa noite. E o Salmo 105 é uma continuidade do que nós vimos na semana passada, na quinta-feira e hoje pela manhã. Nós temos tido as nossas reflexões gravadas no YouTube e você pode acessá-las e ter a sequência dessa série de mensagens sobre gratidão. Nós estamos no mês de novembro, esse mês para nós, no nosso calendário é o mês da gratidão. Estamos trabalhando num ano de espiritualidade saudável e nós estamos todos empenhados em cumprir o propósito de Deus nesse ano de espiritualidade saudável. Então, se você abriu aí, Salmo 105, a partir do verso 1, e nós vamos ter oportunidade de refletir sobre esse texto. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que Ele tem feito, e dos seus prodígios, e dos juízos que proferiu. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, que ele confirmou a Jacó por meio do estatuto e a Israel por meio da aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. O primeiro versículo que nós lemos: deem graças ao Senhor. Estabeleçam gratidão ao Senhor. Invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos. Algumas poucas décadas atrás, uma pessoa estava vivendo uma crise financeira muito grande e ele não tinha perspectivas de resolver aquela crise, a não ser desfazendo ou da sua casa ou de um pequeno terreno que ele tinha. Um terreno que não valia muita coisa, uma terra arenosa, perto relativamente de um povoado, um pouquinho perto também do mar, mas o que ele precisava não dava para poder levantar com a venda desse imóvel. E ele, há um dia, vive uma experiência com Deus, e ele pede ao Senhor para poder ajudá-lo, porque a partir dali ele assumiria alguns compromissos e ele estabelece alguns desses compromissos. E ele então sai tentando vender aquele pedaço de terra. Oferece para várias pessoas que tinham condições de facilmente adquirir aquele pedaço de terra e ajudá-lo a amortecer as dívidas, as circunstâncias que ele vivia naquela época. Mas nenhuma das pessoas se interessou pela terra. A terra realmente não era uma terra que enchia os olhos. E ele também tentava vender para poder amortecer o máximo da sua dívida. Então, estabelecia uma expectativa um pouco acima do mercado. E o tempo foi passando e ele não conseguindo vender a terra. Ele foi aumentando a busca de Deus para encontrar uma resposta para aquilo que ele vivia. Em um determinado dia, numa experiência que ele teve com Deus, Deus disse para ele: você não só venderá, alcançará os recursos dessa venda, desse terreno, mas você se surpreenderá com as coisas que ainda estão por vir a partir deste terreno. E ele passou um tempo ainda sem a venda do terreno, até que depois de insistir muito com um grande amigo dele para comprar aquela terra, o amigo comprou diante daquela circunstância toda que ele estava vivendo. Pagou o valor, ele conseguiu amortecer a dívida, mas ele não conseguiu resolver todo o seu problema. E ele continuou buscando o Senhor.
Até que num determinado dia, ele lembrou do que Deus havia falado para ele, que ele conseguiria vender, que ele conseguiria amortecer o valor de dívida, mas que ele ainda se surpreenderia sobre o que estava por vir a partir do seu terreno. E quando ele ouve isso, e ele crê na suficiência de que Deus tenha dito, dirigido essa esperança sobre o seu coração, vem a notícia do seu amigo que havia comprado o terreno. Acharam petróleo naquela terra. E esse seu amigo o liga feliz, compartilhando com ele. E o que ele faz? Desliga o telefone, dizendo: desaforado esse meu amigo. Comprou barato a minha terra, agora descobre petróleo, e ele diz que a primeira pessoa que ele liga avisando é a mim. No mínimo, quer tirar onda sobre mim. E o amigo liga de novo para ele, e ele recebe a ligação e desliga. E o amigo insiste pela terceira vez, e ele desliga. Daqui um pouco, o amigo toca a campainha da sua casa, e ele diz: eu não aguento isso. É muita provocação. Quem aguentaria uma situação dessa, né? Aí o amigo fica lá embaixo, a filha dele chega e diz: olha, fala para o seu pai que eu só vou sair daqui quando ele vier conversar comigo. Eu não saio daqui sem conversar com ele. E lá pelas tantas horas da noite, esse cidadão desce, porque a pessoa abriu um acampamento na calçada, na porta dele. E ele disse: o que você quer? Já não foi suficiente você me esfregar na cara que encontrou petróleo ali? E ele disse: não, eu não quis esfregar na sua cara que foi encontrado petróleo. Eu queria dizer que durante os 2 próximos anos, o que eu receber de royalty do petróleo lá, vai ser meu e seu, dividido meio a meio. Porque essa terra é tanto minha quanto sua. Eu só fiz o que precisava ser feito para te ajudar. Eu não comprei com o objetivo de ganhar dinheiro nessa terra, mas Deus abençoou. E Deus fez com que nós pudéssemos estar vivendo isso. Ele disse: você não me ligou para poder tirar uma onda sobre mim? Não. Você veio aqui só para me dar essa notícia de que durante 2 anos vamos dividir meio a meio o negócio? Sim. Eu não me lembro ao certo os valores, tenho medo de errar, mas há 20 anos atrás, um pouco mais, os valores eram exorbitantes. Aquele moço achou que o seu amigo estava escarnecendo ele. E ele foi apenas um instrumento daquilo que na espiritualidade dele, Deus já havia dito que seria. Lembra? Você vai conseguir amortecer o seu processo. E de onde você não espera, desse terreno já vendido, você vai ter surpresa. Muitas vezes Deus fala para nós sobre o que nós vamos viver, sobre o que nós vamos enfrentar. E muitas vezes nós não conseguimos entender e nem mesmo crer no que está por vir. Nós temos dificuldade de olhar para frente e imaginar que as coisas vão acontecer conforme Deus assim quer. Porque parece-nos que em alguns momentos as coisas se fecham. Não existe esperança, não existe possibilidade, não vai dar certo. As circunstâncias não vão chegar a esse nível ou a essa possibilidade. Nós desprezamos o que ainda está por vir. E quando nós olhamos esse texto, o salmista eleva a Deus o seu senso de gratidão. E ele mostra que aqueles que buscam o Senhor têm a oportunidade de testemunhar e anunciar os seus feitos por todos os povos. Porque o que Deus faz, não faz apenas para mim e por mim. Deus faz por mim, para mim e a partir de mim, a outros que estão à minha volta. Todas as vezes que nós vemos as ações de Deus, nós não vemos apenas cabível para uma pessoa. Deus sempre pensa no coletivo. E por isso, Ele, agindo sobre a nossa vida, estende, alarga a sua bênção a outras pessoas mais. Se você fizer um breve resumo da sua história, você haverá de concordar comigo sobre isso. Você vai ver movimentos que Deus fez à sua vida e que repercutiu para a sua família. Movimentos que Deus fez à sua vida e que repercutiu para os seus amigos. Movimentos que Deus fez à sua vida e repercutiu para a igreja. Movimentos que Deus fez à sua vida e repercutiu para outras pessoas que você nem conhece.
E da mesma forma, você foi alcançado sobre prismas, favor, bênção de Deus, de outras pessoas que chegaram até você. Então nós conseguimos entender o salmista dizendo: deem sempre graças a Deus, tenham sempre no coração gratidão, invoquem sempre o nome do Senhor, porque se vocês fizerem, vocês vão anunciar os feitos do Senhor para todas as pessoas, porque Deus faz, e Deus continuará fazendo, para mim, por mim e a partir de mim, por você, para você e a partir de você. Os feitos do Senhor se encontram num olhar, numa visão global, em que nessa projeção, Deus não pensa só em nós nesse tempo, Deus pensa nas nossas gerações. E é muito importante a gente ter esse senso de gratidão no nosso coração, de podermos perceber Deus agindo e manifestando a sua graça, porque como o salmista no versículo 2, nos dá motivo para cantar e cantar louvores e falar das suas maravilhas. Deus nos dá a oportunidade de viver experiências com Ele, para que nós possamos testemunhar para outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência, para que eles possam ver o que Deus está fazendo. Às vezes, já estão vivendo a experiência, mas não entendem qual seja essa experiência, não entendem os porquês que estão acontecendo essas coisas. E através do salmista, Deus nos ministra nessa noite, que a gente pode cantar e cantar, anunciando a grandeza de Deus. Porque o cantar, o louvar, ele tem um senso de reconhecimento do que Deus faz. O que Deus fez na sua vida hoje? O que Deus fez nessa semana passada? O que Deus está fazendo nesses últimos tempos sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que fez a prova do Enem e disse assim: se eu pudesse dizer toda a verdade, eu diria que 1% do que eu deveria ter estudado nesse ano para o Enem, eu estudei. Mas sendo muito sincero, eu acho que não chegou a 0,5% do que eu deveria ter estudado. Eu falei: você está muito exigente com você. Quantas horas você se dedicou por dia? E ele disse assim: uma média de 1 hora, 1h30. É claro, isso é um tempo bom depois das aulas. Não, na própria aula. Mas você fica 4h30 no colégio, como é que você dedica 1h30? Pois é, eu percebi que eu me dediquei mais tempo ao celular, mais tempo ao TikTok, mais tempo ao Instagram, mais tempo do que a própria aula. E eu não fiz nem a minha parte na própria aula. Mas rapaz, ter essa consciência é muito bom, porque você tem a segunda parte agora para se viver, e você pode fazer diferença nessa semana. E ele disse: pastor, a minha vontade é não ir. Aconteceu alguma coisa comigo, para não passar vergonha maior, com os meus pais, com a minha família, os meus familiares, os meus colegas de escola, os meus professores, e não viver essa vergonha estendida, porque a minha redação foi pobre, porque as minhas respostas foram pobres, e eu não posso imaginar o que vai ser nessa segunda etapa que foi hoje. E aí, o que você vai fazer? Perguntei a ele. Ele disse assim: eu aprendi que eu posso agradecer a Deus, e eu vou agradecer a Deus porque eu fui e vivi um ano de mediocridade, mas não agradecer pela mediocridade, por perceber o quão medíocre eu fui, do quanto irresponsável eu fui, e do que eu devo fazer e ser para o próximo ano. Ótimo. Você é capaz de fazer isso agora? Eu perguntei, agradecer a Deus por isso, pelo seu aprendizado? E eu vivi uma das experiências lindas essa semana, quando ele, no seu trato consigo, com Deus, ele disse: Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu esse ano, e sabe que eu não tive a mínima vontade de querer estudar, a mínima vontade de estar na sala de aula, a mínima vontade de aprender, a mínima vontade para me preparar para o Enem. Mesmo assim, ainda consegui responder algumas coisas com consciência.
não sei como vai ser esse próximo domingo, a segunda etapa, na sua oração ele dizia, mas eu peço ao Senhor misericórdia. E a primeira coisa que eu quero fazer, Senhor, é reconhecer que eu não fiz a mínima parte que eu deveria fazer para poder enfrentar um movimento como esse, o Enem. Eu vi muita sinceridade dele, eu vi choro dele, eu vi tristeza, mas diante dessas declarações, eu vi coragem, eu vi fé, eu vi esperança. De uma situação que ele demandou o ano inteiro, não foi capaz de reverter, para agradecer a Deus a experiência da consciência adquirida, da percepção dos seus limites, da necessidade de agir de forma diferente. Ele perdeu o tempo de estudo, ele perdeu provavelmente uma boa nota no Enem, mas ele ganhou consciência de que ele precisava fazer e ser. Talvez aos nossos olhos, um ano faz muita falta para nós. Um ano de estudos, de investimento, de pagamento, principalmente para os pais, é muito. Mas ter o ganho da consciência não tem preço que envolve, independente da idade. E que isso não sirva de embasamento para ninguém, nem neste ano e nem no próximo, pelo menos. Mas a grande questão, então, é: será que nós conseguimos olhar e perceber o que Deus tem feito e o que Deus faz em nossa vida e nossa história, e nós podemos nos tornar gratos diante disso e anunciar isso para as pessoas, mesmo nos momentos difíceis ou nas nossas falhas, nós percebermos e termos gratidão a Deus? Você é capaz de hoje agradecer a Deus pelas circunstâncias que você tem enfrentado? Falávamos agora há pouco, desafiamos as pessoas a se colocarem de pé, mas na prática da vida você consegue hoje ter paz no seu coração, na condução da sua vida, pelo que você está vivendo? Há gratidão hoje em você? Há gratidão na sua vida? Há gratidão na sua história? Você pode testemunhar isso? Você pode? O texto fala que devemos cantar e cantar louvores feitos do Senhor a todos os lugares. Não feitos comuns, o que Deus simplesmente fez, mas o que só Ele pode fazer. As maravilhas, os milagres que Ele estabelece sobre nós. Não é algo que um pode fazer por outro, é algo que somente Deus pode fazer por nós. Você tem experiência nesse sentido? Deus já fez isso com você? Você é capaz de anunciar essas coisas na sua vida pessoal, na sua saúde, na sua história conjugal, familiar, junto aos seus filhos, junto aos seus tios, avós, pais, nos seus colegas de trabalho? Há experiências que vocês podem notificar vindo única e exclusivamente de Deus? O versículo 3 diz: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. A alegria como referência do que Deus faz, do que Deus é, do que Deus está cumprindo sobre nós. Deus, Ele olha para nós, Ele age sobre nós, e a sua ação denota o seu poder, a sua autoridade, o seu senhorio, o que Ele é, Deus dos deuses, como diz o Salmo 103. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, majestoso, sublime, absoluto. O versículo 4 retrata assim: buscai o Senhor, buscai a sua força, buscai sempre a sua face. Há uma necessidade de intimidade com Deus, dia a dia, para as nossas experiências. Nós precisamos ter tempo com Deus e vivência com Deus, para que nós possamos enfrentar os nossos dias e ter a referência da vitória, do poder de Deus, das manifestações, das maravilhas que o Senhor tem sobre nós. O versículo 5 retrata isso: lembrai-vos das maravilhas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que Ele proferiu. Olha o que o Senhor disse que iria acontecer, olha o que está acontecendo, em outras palavras. E no versículo 6 ele diz: vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Percebam que a promessa que Deus fez não foi apenas para Abraão, se estabeleceu a partir de Abraão. E nós podemos ver que Deus também age
extensivamente sobre nós e sobre a nossa descendência, sobre a nossa vida e sobre os nossos, sobre aqueles que estão à nossa volta, sobre nós e aqueles que estão à nossa volta, porque a manifestação do poder de Deus, ela é coletiva. Todos percebem, todos são abençoados por aquilo que envolve a graça de Deus. E é por isso que no versículo 7 ele diz: Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, que ele confirmou a Jacó por meio do seu estatuto e a Israel por meio da aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. É esse o meu propósito sobre você e sobre os seus. E é isso que vai cumprir. E aí sim que será. Quando a gente olha, a gente vê Deus falando e Deus cumprindo com a sua fala, trazendo não só referência de socorro para nós, mas de patriamento, de formação, de identidade. Esse povo que estava entrando na terra ali e que seria ocupante de uma porção, e que até hoje se discute sobre isso entre eles e os palestinos, nós conseguimos ver que o tempo que ficaram no Egito, a demora de voltar para a sua terra, fez com que aquela terra fosse povoada pelos descendentes de Esaú, e a referência que se constrói é que a perda dessa geografia, dessa terra ali que eram deles, é retomada depois com a vinda de Moisés, dirigindo o povo de Canaã até Canaã, e nós vemos a sequência da direção do povo, na conquista do povo por parte de Josué, em que a dinâmica de Deus vai se constituindo e vai se estendendo, porque Deus disse, e assim tem sido feito. Deus disse, e assim será. Deus disse, e tudo se cumprirá. Não apenas para mim e para a minha próxima geração, mas para mim e todas as gerações, porque o olhar de Deus vai além de mim, além da minha geração, além das nossas gerações. O olhar de Deus é completo, e por isso o salmista olha e vê esse agir de Deus, esse projeto de Deus acontecendo de forma completa para sempre. Eu não sei como você tem vivido os seus dias, mas eu queria desafiar você a se ver extensivo naquilo que Deus estabeleceu desde Abraão, que essa terra, que seria a terra de Canaã, é uma terra que Deus designou para aquele povo, que o que Deus tem separado para você, a Canaã celestial, a referência plena de estar com Ele, viver plenamente como povo dEle, é uma promessa que também se cumprirá. E Ele, o Senhor, por estar à nossa frente e designar para nós o que nós viveremos, nós teremos sempre a certeza de que os seus feitos nos darão não só a vitória que nós queremos, mas que Ele já outorgou sobre todos os tempos. Nessa noite, o meu desafio para você é crer nessa promessa de Deus, para que você usufrua dessa promessa de Deus, para que você testemunhe essa promessa de Deus. O que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem falado à sua vida familiar, o que Deus tem falado para os seus dias para frente, creia e se submeta a elas. Veja o que Deus já fez, o que Deus faz, e creia e permita ao que Deus fará. Quando nós olhamos para este Salmo 105, nós vemos na extensão os detalhes dos feitos do Senhor. E o que eu queria desafiar a você é olhar e perceber os detalhes dos feitos do Senhor sobre aquilo que você tem vivido, do seu passado até aqui. E olha, que você se desafie a perceber os detalhes a cada dia. Olhar para um dia de hoje e perceber não apenas o tempo mudando, ou de ontem, ou da semana passada, não só no clima, no próprio tempo, na temperatura, mas percebendo algumas coisas que são diferentes, se tornam diferentes com as pessoas, nas circunstâncias, nos resultados que se faz. Perceber Deus nos detalhes, entender as circunstâncias e que tudo está no controle de Deus.
Dos mínimos detalhes aos grandes movimentos, Deus está por detrás, Ele acompanha cada coisa, não foge nada do seu controle. Por mais que vivamos muitos momentos adversos, tudo está sob o olhar de Deus. Você consegue entender Deus nos detalhes da sua vida? Você consegue entender Deus nos detalhes da sua história? Você consegue sustentar a sua fé diante do que você está vivendo, pelo que você já viveu e pelo que você ainda viverá? O meu desafio para você nessa noite é ter graças, gratidão, senso de reconhecimento do que Deus é capaz de fazer, sempre por você. O meu desafio é que você tenha no seu coração gratidão por tudo o que Deus é. Quando nós olhamos ali para a cruz e nós vemos o Senhor Jesus entregando o seu Espírito a Ele, dizendo, está consumado, nós conseguimos ver um projeto de salvação de toda a humanidade se cumprindo. E por maior desafio que tenha sido para Jesus viver esse momento, o projeto nos alcança ao longo da história. Todos nós temos Jesus como único mediador e nos tornamos a partir dele referência de um povo alcançado pela salvação. Nessa noite, os detalhes que perfazem a minha história, a sua história, denotam graça de Deus, misericórdia de Deus, compaixão de Deus, poder de Deus. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso no seu dia? Você consegue ver isso no todo que você já viveu? Você consegue encarar essa semana próxima e os dias desse ano 2024 ainda como uma forma dessa provisão de Deus sobre você? Comece tendo gratidão no seu coração. Comece reconhecendo na sua história o que esse Deus é capaz de fazer. Comece a olhar para as circunstâncias e se fortalecendo, se empoderando com a força desse Deus, com o senhorio dele sobre os céus e a terra, sobre o que você é e o que você viverá. Eu queria concluir relendo o versículo 1 e 2 com você, só que de uma forma um pouco mais personalizada. E esse versículo 1 e 2 do Salmo 105 fica assim: dê sempre graças ao Senhor, busquem sempre o seu nome e procurem sempre anunciar tudo que Deus fez por você a todas as pessoas que estiverem à sua volta. Cantem, cantem as ações de Deus, o que Deus tem feito. Falem de tudo o que de forma sobrenatural tem ocorrido na sua história, na sua vida, com você e com os seus. Gloriai-vos na referência do seu poder, a partir do seu próprio nome, e alegrem-se. Alegrem-se, porque o coração de vocês não podem ser os mesmos, por buscarem ao Senhor em todo o tempo. Que esta palavra se torne uma realidade para você nessa noite, para você nessa semana. Que a sua alegria, advinda do senso das bênçãos de Deus, da provisão de Deus, seja antecipada pelo formato de agir, do prover, da manifestação desse Deus sobre você. Vamos orar? Eu não sei, mas é possível que talvez nessa noite você esteja aqui entre nós e você entenda como é importante perceber os detalhes da ação de Deus, que vai além de nós, que vem antes de nós, que vai depois de nós. Você consegue ver detalhes nessa história em que Deus manifestou o seu poder sobre você, a provisão sobre você? Você entende o quanto é necessário ter esse coração grato, porque somente um coração grato se torna um coração feliz, um coração alegre?
E somente um coração que vive a gratidão, que se torna um coração alegre, somente assim esse coração se torna testemunhal. Somente assim esse coração tem a capacidade de compartilhar, de poder abençoar outras pessoas com aquilo que se vive. Nessa noite talvez falte gratidão no seu coração pelo que Deus está fazendo, e por isso talvez você não tenha alcançado alegria no seu coração, e por isso talvez você não tenha testemunhado da sua história. Que nessa noite você possa ver Deus agindo na sua história, e que você tenha gratidão a Deus por isso, e que você se alegre por isso, porque você é alcançado por Deus, e por ser alcançado por Deus e alegre por isso, você possa dizer para as pessoas que te perguntam: como você está alegre num tempo tão difícil como esse que vivemos? Como você pode estar bem, em paz, diante de tantos conflitos e diante de tanta ansiedade que nós padecemos? E a gente pode dizer: é porque Deus tem feito coisas maravilhosas demais para mim, é porque Deus tem agido sobre a minha história, a minha família, a minha descendência, é porque Deus está no controle de todas as coisas, porque eu não sou merecedor e Deus me presenteia com vida, eu não sou merecedor e Deus me presenteia com amigos, com família, Deus me presenteia com socorros, com manifestações, com curas, com milagres. Eu não sou merecedor, mas Deus me fortalece. De onde você tira essa alegria? A minha alegria é o Senhor, porque é Ele quem faz e se torna tudo para mim. O nosso testemunho é consequente do que Deus é e do que Deus faz. Nessa noite, você está com o coração alcançado por essa palavra? De um senso de gratidão que deva ser comum na leitura da sua história, e por isso o encontro dessa alegria, de satisfação por aquilo que você tem vivido, e a oportunidade de dizer para as pessoas: por quê? Por que você tem vivido assim? Por que você está alegre assim? Por que você tem esse senso de gratidão? Onde você estiver, você pode se colocar de pé e dizer: Deus, essa palavra foi para mim, porque eu não tenho percebido até aqui os detalhes da ação do Senhor, e nessa noite eu percebo os detalhes. O Senhor cuidou do meu avô, do meu pai, tem cuidado de mim, eu estou vendo o Senhor cuidar dos meus filhos. Ou você pode dizer: Senhor, eu reconheço nessa noite o Senhor, antes de chegar em mim, manifestando o teu poder aos meus, a minha própria família hoje, há pessoas que chegaram e manifestaram esse aspecto da salvação do Senhor. Eu sou grato por aquilo que o Senhor tem feito por mim, pelo interesse do Senhor pela minha causa, pela minha vida, pelo meu futuro. Eu te agradeço porque o Senhor olha para frente e diz tudo o que vai acontecer. Eu hoje estou talvez no meu caos, nos meus momentos tão difíceis, mas é esperançoso a tua palavra, e esta palavra encontra respaldo na minha fé. Eu consigo acreditar no que o Senhor diz, e eu quero fazer das palavras do salmista as minhas palavras. Eu quero cantar e cantar a grandeza das suas maravilhas, o que o Senhor é e o que o Senhor faz. Eu quero dizer para todos o que o Senhor tem feito na minha própria vida. Onde você estiver sentado, você pode se colocar de pé e dizer isso: Deus, eu estou assim nessa noite, desejoso a ser uma testemunha clara das manifestações, do cuidado, do amor, da misericórdia do Senhor. Obrigado por cuidar de mim. Onde você estiver, você pode dizer: Deus, obrigado por cuidar da minha história, história da minha família, por cuidar do rumo que nós temos tomado, o rumo que temos, ó Deus, vivido. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor lá atrás, aonde nós poderíamos estar? Se não fosse o Senhor na minha própria vida, onde eu poderia estar? Eu reconheço detalhes dos milagres do Senhor, do sobrenatural sobre o Senhor.
Você pode agradecer pela alegria que você está vivendo, do contentamento que de forma tão maravilhosa Deus tem gerado sobre você. Isso não é só para você. Abençoe esse mundo com essa alegria, com essa certeza, com essas maravilhas de Deus, com esse poder de Deus em você. Contagiem pessoas que estão desesperançosas, que o nosso Deus nos responde, que Ele cuida, que Ele faz diferença, que Ele vai à nossa frente e que Ele visita até 1000 gerações. Faz com que este tempo seu hoje se torne um tempo diferente para a sua própria semana e para todas as coisas que Deus te dará a viver. Se você está assim, você pode se colocar de pé. Eu quero orar nesse momento. Pai, eu peço ao Senhor que receba a nossa vida, porque no movimento de nos colocar em pé, juntos aqui no templo, e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, aos seus gestos, às suas atitudes, nós queremos dizer, Pai, como salmista, que nós devemos sempre dar graças ao Senhor. Nós devemos sempre invocar o seu nome, porque buscar o Senhor é a resposta para todos os nossos momentos. E nós não só temos o Senhor naquele momento que buscamos, nós temos a resposta do Senhor sempre, muito além dos momentos que nós vivemos, de escassez, de carência, de necessidade. Nesta noite, Senhor, está claro em detalhes o que o Senhor faz por nós, o que o Senhor tem feito por nós. Está claro que o nosso coração só pode estar alegre porque o Senhor é um Deus da referência da nossa alegria, o Deus que manifesta esse sentimento de contentamento à nossa alma, porque só o Senhor nos satisfaz. E nessa noite, Senhor, nós queremos reconhecer o que o Senhor tem feito e queremos dizer muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor acredita tanto essas bênçãos sobre nós, o Senhor acredita tanto essas maravilhas sobre nós, o Senhor olha para nós e confia tanto sobre o nosso futuro. Obrigado, Senhor, porque nós não sabemos administrar o nosso futuro, nós sabemos viver a ansiedade, nos perdemos por isso. Às vezes a nossa ansiedade nos paralisa e até nos limita em vida. Nós não conseguimos administrar os pensamentos, nós não conseguimos administrar os nossos sentimentos, nós não conseguimos administrar a nossa vida. Mas com o Senhor é diferente. Tudo se torna diferente. Nós queremos nessa noite, Pai, continuar confiando ao Senhor, esperando no Senhor, porque a nossa bênção vai chegar, a resposta do Senhor vai vir, e como o Senhor sempre tem feito, notoriamente, o teu nome continuará sendo exaltado. Nós cremos no Senhor e temos a percepção dos teus milagres sobre as nossas vidas. Continue agindo, Pai, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, mudando, ó Deus, o nosso olhar para a vida, tendo mais sensibilidade para identificar dos detalhes quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. Receba a nossa gratidão, Senhor, por ser assim, este Deus tão poderoso. Receba a nossa gratidão por fazer da nossa vida uma oportunidade de viver novidades, coisas tremendas, que estão além da nossa capacidade até de imaginar. Obrigado, Senhor, por nos sustentar e prover mais do que simplesmente o ar para respirar, o desejo que o coração continue batendo, os nossos pulmões funcionando, o fluxo de sangue passando pelo corpo, trazendo vida, e no ciclo contínuo dessa homeostase, desse equilíbrio do nosso corpo, nós queremos também ter o equilíbrio da nossa alma, nós queremos ter o equilíbrio do nosso coração, espiritualmente falando. Queremos continuar tendo fluxo para a vida, para a esperança, para o futuro, na dependência do Senhor. Receba a nossa gratidão, pois só o Senhor é Deus. Receba a nossa gratidão, pois só o Senhor pode fazer o que tu fazes. Receba a nossa gratidão, porque mesmo não tendo palpável o nosso amanhã, nós temos o Deus que está acima do nosso amanhã.
E é por isso que nós confiamos as nossas vidas nessa noite e a esperança que temos para continuar vivendo com gratidão as coisas que o Senhor tem nos permitido viver. É a nossa oração nos detalhes do que professamos. Receba-nos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Queria concluir o nosso culto aqui, lembrando que o SCC tem um açaí maravilhoso aqui. Vocês podem passar por ali e adquirir. Tem algumas marmitas do almoço, não é que sobrou, foram reservadas para você, entende? Preço bem módico, você pode pegar ali, maravilha. Queria também dizer que nós já começamos os ensaios para o Natal. Você talvez está meio oscilante quanto à sua participação. Essa semana é a semana que você não pode mais faltar. Nós temos o ensaio do coro das crianças, nós temos o ensaio do coro jovem, o coro principal que se uniu com a terceira idade, nós temos aí as cantatas no dia 8, no dia 15 e no dia 22. Então, se você estava meio perdido, se encontre e que nessa semana você possa voltar aos ensaios nesse sentido, tá bom? Eu vou pedir agora, nessa parte conclusiva nossa do culto, o seguinte, vou pedir o pessoal para colocar o QR Code nosso. Nós começamos um planejamento estratégico da igreja e eu precisava de 8 minutos no máximo. Eu consegui fazer em 4 minutos essa resposta. Nós temos aí algumas perguntas que nós gostaríamos muito que você, que é membro da igreja, e você que é congregado, que está participando pelo menos uma vez por semana, nesses últimos 3 meses, pudesse responder. Se você não está conosco aqui nesses últimos 3 meses, não tem problema. Mas se você está pelo menos 3 meses conosco, não é membro da igreja, eu gostaria muito de ouvir você quanto a isso. Nós temos muitas perguntas que fazem parte da igreja e que nos ajudam a melhor olhar para a igreja. Além daquilo que é digital, você talvez não goste muito disso, você pode pegar uma dessas fichas que os nossos pastores estão aqui, vão entregar a você se você quiser, ao invés de usar a opção digital, você pode usar a material física, com a folha, nós temos as folhas e as canetas para você. O nosso link não pode ser repassado para quem não está aqui. Nós tivemos uma colheita de informações no passado que se perdeu porque foram passadas para outras pessoas que já não estão mais entre nós. Nós queremos ouvir você que tem estado aqui na igreja. Fizemos essa pesquisa de manhã, estamos fazendo hoje à noite, só vai ser hoje, e nós vamos ter a amostragem da igreja nesse resultado. Por favor, me ajuda aí, responde isso e manda. Terminou o link, fechou, está na bênção. Se você não quiser o digital, só levanta a mão que o pessoal te entrega o físico, você preenche rapidamente, aí você sai daqui, toma um açaí por sua conta ali agora, vai ser maravilhoso. Cada um que preencher pode tomar um açaí por sua conta, é só pagar o valor devido lá, não tem problema. Você me ajuda? Preenchendo rapidamente aí? Nós vamos ter equipe nossa aí com louvor, ajudando nesse tempo. Quando você terminar, você pode sair sem nenhum problema, mas se você preencher, eu vou ficar muito grato pela sua ajuda nesse sentido. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de graça, de poder, de autoridade, nos detalhes da nossa vida. Amém.